Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste Centro Espírita Virtual, o Centro Espírita Irmã Matilde, para mais uma palestra pública online. Centro Espírita Irmã Matilde, que fica localizado aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. Então hoje aqui estamos nos reunindo para mais essa atividade à distância, ainda devido às consequências causadas pela pandemia do novo coronavírus. Não estamos tendo ainda a oportunidade de nos reunirmos no salão desta instituição para presencialmente realizarmos esta atividade, mas como sabemos, a atividade, o trabalho, o serviço na seara do bem não pode parar, tem que continuar. E por isso aqui nos encontramos felizes, agradecidos a Deus por mais esta oportunidade. E hoje aqui nos encontramos para mais um estudo, mais uma reflexão acerca do Evangelho do Cristo. Por isso agradecemos a todos pela presença, agradecemos a todos e abraçamos a todos e a todas pela presença, pela companhia, pelos compartilhamentos, pelos comentários. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Enquanto outros irmãos e irmãs vão chegando e se conectando aqui conosco, já se encontra aqui o nosso irmão Edson Reis. Receba, meu irmão, meu abraço fraterno e de gratidão por sua presença. Enquanto outros irmãos vão chegando e se conectando, ouviremos música para nossa harmonização. Ouviremos Fernando Sabino, que cantará para nós, e colocaremos aqui a música Francisco de Assis, aquela belíssima música Francisco de Assis, oração a Francisco de Assis, na voz de Fernando Sabino, abraçando fraternalmente a nossa irmã Vilma, lá de Minas Gerais, que aqui se faz presente também, a professora Vilma. Receba o meu abraço fraternal, bem como aos seus meninos. Leve também até eles o meu abraço fraternal e de imensa gratidão, confiança pelo trabalho, humilde trabalho que realizamos na seara do Cristo, na seara do bem, na seara do amor. Então ouviremos Fernando Sabino. Bom dia, dona Vilma. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Carlúcia. Fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Enquanto outros irmãos vão chegando e se conectando aqui conosco, ouviremos mais uma música na voz de Fernando Sabino, Cativar. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 pedrinhas em todas juntinhas se cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Se um irmão nos procura em busca de apoio, conforto e luz, então deveremos doar muito amor e ouvir em nome de Jesus. Outros nos chegam contando as dificuldades e dores do lar. É nosso dever prosseguir na seara do amor e também cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Cristo. Então, aqui nos encontramos mais uma vez, nesta página virtual do Centro Espírita Irmã Matilde, para mais uma palestra pública online. Então, por isso, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta
oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para o nosso esclarecimento, oportunidades para buscarmos e alcançarmos através do esforço próprio a nossa iluminação espiritual. E exatamente sobre isto que falaremos hoje, e agradecemos a Jesus, aos espíritos amigos, pelo amparo, pela proteção, pela assistência, e agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para estudarmos juntos, refletirmos juntos acerca do Evangelho do Cristo. Então hoje, conforme a proposta, estudaremos com base no capítulo 2 do livro Luz Acima, autoria de Irmão X ou Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier. Esta belíssima obra, composta por 50 capítulos, em que Humberto de Campos, neste capítulo 2, nos fala acerca de mãos enferrujadas. Será que as minhas mãos, as suas mãos, estão enferrujadas? E ele usa como referência para estas reflexões uma personagem simbólica, uma personagem fictícia que pode ser eu, pode ser você, pode ser cada um de nós, quando retornarmos para a pátria espiritual, e com base na parábola dos talentos. Prestemos bastante atenção nesta história, nesta narrativa. Mas antes de começarmos aqui estas belíssimas reflexões com o Irmão X e Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, faremos uma leitura que se encaixa perfeitamente no tema e com o tema, acerca do tema que iremos falar, que é sobre valor e riqueza. Os valores materiais e as riquezas verdadeiras que estamos acumulando ou que deveríamos estar acumulando. Então, do livro Vigiai e Orai, o capítulo de número 9, Valores. Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com o médium Carlos Bacelli. Então, valores. Irmão José nos fala da seguinte maneira: o que ninguém te rouba ou o que ninguém te furta é o que trazes dentro de ti. A tua alegria, a tua fé, a tua luz. Isso, sem sombra de dúvida, ninguém irá nos roubar. É por isto que Jesus nos chamou a atenção para aquela necessidade do trabalho constante e permanente para adquirirmos, para acumularmos riquezas no mundo espiritual, no mundo da alma. E aqui vem Irmão José e nos fala sobre alegria, sobre fé, sobre luz. Isto ninguém irá tirar de você, é patrimônio seu. E aí ele acrescenta que dinheiro, muita gente o tem. Exatamente sobre isto que falaremos nesta narrativa do livro Luz Acima, Irmão X, exatamente sobre riquezas materiais e pobreza no sentido espiritual. Aqui ele nos fala acerca de valores e acerca de riquezas. Precisamos acumular riquezas verdadeiras, porque valores financeiros, valores amoedados, conforme Irmão José nos fala, dinheiro muita gente o tem. O que se pode diferenciar é a tua riqueza interior. Nada contra de forma alguma, e Jesus não condenou os valores materiais, a posse provisória de valores materiais. Você pode perfeitamente estar na administração de valores, grandes fortunas materiais, e ao mesmo tempo você acumular riquezas espirituais no seu interior, no seu coração. E aí ele diz: adquire sabedoria. É preciso que trabalhemos para a aquisição da sabedoria. Não te precipites na apreciação das pessoas. Nem te detenhas na aparência das coisas. A verdade não carece de interpretação.
A verdade é a verdade, não carece de interpretação. Quem muito acumula, ajunta peso desnecessário na alma. Quem muito acumula, sem uma finalidade útil para as outras pessoas, valores amoedados, ajunta peso desnecessário na alma. Quem se apega ao que é transitório, não evita decepção. E por último ele diz que o tempo passa depressa. E como nós sabemos, realmente o tempo passa depressa, nós não controlamos o tempo, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, e por isso ele diz que o tempo passa depressa e tudo deixarás de improviso, mas a tua essência permanecerá intocada. Sem sombra de dúvida que a nossa essência, esta precisa ser trabalhada, esta precisa ser melhorada, esta precisa ser iluminada, porque esta, sem sombra de dúvida, não ficará para trás. Então, neste momento, meus irmãos e irmãs, faremos a nossa prece para, na sequência, iniciarmos a nossa fala, usando como referência Humberto de Campos, ou Irmão X. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que nos foi concedida, de aqui nos encontrarmos reunidos em teu nome, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, mais um momento de aprendizado. Agradecemos a ti, agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Agradecemos à nossa querida Mãezinha Santíssima e rogamos a todos estes espíritos de luz o amparo, a proteção, a assistência, de uma forma muito especial a todos aqueles nossos irmãos de jornada, irmãos e irmãs que se encontram em maiores necessidades do que nós, aqueles que estão passando por dificuldades devido à pandemia do novo coronavírus, as consequências ainda, passando por dificuldades sérias no campo da alma, no campo material, que todos possam receber o amparo, a proteção, a assistência, encarnados e desencarnados, que todos possam estar sendo assistidos, amparados e auxiliados por trabalhadores da seara do amor. Graças damos a ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, como falamos anteriormente e fizemos referência na prece, que possamos neste momento elaborarmos, construirmos uma verdadeira corrente magnética para o nosso tratamento, para o tratamento daqueles nossos irmãos e irmãs de jornada que se encontram em maiores necessidades do que nós. Porque, sem sombra de dúvida, hoje a maioria dos lares aqui do Brasil, de uma forma especial, aqui no Brasil, infelizmente, a maioria dos lares já foram atingidos por, digamos, direto ou indiretamente, pela pandemia do novo coronavírus. Dificilmente nós encontramos uma família que não tenha passado por dificuldades em relação à doença, até mesmo desencarne de um parente, de um amigo, de um colega de trabalho. Então, que possamos, neste momento, trazer para a nossa tela mental a figura, a imagem dessas pessoas, sejam elas ainda no corpo físico, estejam elas no corpo físico ou fora dele, ou seja, já tenham retornado para o mundo espiritual, que possamos trazer para a nossa tela mental e emitirmos as melhores vibrações de amor, de fraternidade, em auxílio a estas criaturas e a todos nós que aqui nos encontramos, que possamos vibrar positivamente uns pelos outros. Então, meus irmãos e irmãs, conforme havíamos falado, hoje aqui nos encontramos para estudarmos o capítulo de número 2. Capítulo de número 2 do livro Luz Acima, Irmão X, ou Humberto de Campos, como nós sabemos, a partir do ano de 1945, as obras recebidas por Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos, passou a aparecer o nome Irmão X, devido àquele processo ruidoso que teve da família, que foi movido pela família de Humberto de Campos contra Chico Xavier.
e a Federação Espírita Brasileira requerendo direitos autorais das obras que Chico Xavier estava recebendo e colocando o nome de Humberto de Campos. Então a família queria direitos autorais. E como nós sabemos, o resultado do processo é que a justiça não considerou, não aceitou aquele pedido da família, porque espírito, depois que deixa o corpo físico, não pode transmitir herança, não tem direitos autorais, conforme foi entendido, mas foi orientado que Chico Xavier, e foi uma orientação da espiritualidade superior, que Chico Xavier passasse a grafar, ao invés de Humberto de Campos, Irmão X. Então, esta obra, Luz Acima, aparece o nome Irmão X, mas é o mesmo Humberto de Campos. Então, o capítulo de número 2 é Mãos Enferrujadas. Irmão X, ou Humberto de Campos, nos fala sobre a parábola dos talentos. Conforme nós conhecemos, aquela belíssima parábola de Jesus, onde ele nos fala que um certo Senhor, o Senhor da vida, ou seja, Deus, entrega a cada um os talentos de acordo com a capacidade. E aqui nessa narrativa de Jesus sobre os talentos, a parábola dos talentos, ele nos fala que este Senhor entregou a um servidor, entregou 5 talentos, que este servidor diligente trabalhou e multiplicou esses talentos, e no dia em que ele foi chamado para a prestação de contas, ele levou para entregar para o Senhor, o seu Senhor, outros 5 talentos, ou seja, 10 talentos. Um segundo servidor recebeu 2 talentos. Da mesma forma, diligente que era, trabalhador que era, trabalhou muito e multiplicou esses talentos, devolvendo ou levando para a prestação de contas 4 talentos. Agora, um terceiro servidor que não tinha muita capacidade ainda desenvolvida, porque Jesus nos fala que cada um de nós recebemos talentos de acordo com a nossa capacidade, e aí por isso que ele faz essa narrativa. Então este terceiro servidor, que pode ser qualquer um de nós, recebeu apenas 1 talento, e ele, preguiçoso e também com medo de perder aquele único talento, não trabalhou, escondeu, guardou aquele talento, e no dia da prestação de contas, ele levou apenas aquele 1 talento que ele tinha recebido do seu Senhor. Então aqui Humberto de Campos, ou Irmão X, nos fala, e lá no final da narrativa, que ele vai fazer referência à parábola dos talentos, então aqui ele nos traz uma narrativa, como falamos lá no início, trazendo a figura que pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós, de um certo Joaquim. Joaquim Sucupira. Então, este é o nome dado a esta personagem por Humberto de Campos, dizendo da seguinte maneira, que quando Joaquim Sucupira abandonou o corpo depois dos 60 anos, ou seja, ele ficou aqui no corpo físico mais de 60 anos, deixou nos conhecidos a impressão de que subiria diretamente para o céu. Então, este senhor Joaquim, tinha um comportamento de retidão perante as pessoas que todos os amigos, todos os conhecidos seus, quando ele desencarnou, tinham a certeza que ele iria diretamente, conforme o entendimento deles, diretamente para o céu, sem nenhuma escala em outro lugar, em um umbral ou em qualquer um outro lugar, que iria diretamente para o céu. E aí ele diz que este senhor Joaquim vivera arredado do mundo no conforto precioso que herdara dos pais. Falava pouco, andava menos, agia nunca. Este foi o grande problema, nunca agia. Então aqui Humberto de Campos nos fala que ele viveu toda a sua vida afastado do mundo, isolado do mundo, para não pecar.
E aí ele fala que ele falava pouquíssimo, andava pouquíssimo também, mas só que ele também não agia no campo do bem de forma especial. E aí ele diz que este senhor Joaquim era visto invariavelmente em trajes impecáveis. Não seja pecado você andar impecavelmente arrumado ou arrumada, com roupa de marca, com roupa de grife. Jesus nunca falou que isto seria um pecado, mas é preciso, mesmo fazendo, se comportando desta forma, é preciso que trabalhemos no bem. Você pode ter a posse provisória de grandes fortunas, mas é preciso que trabalhe, é preciso que administre, é preciso que aprendamos a administrar corretamente essas fortunas. Você pode, cada um de nós podemos perfeitamente morar em um palacete, mas não podemos nos esquecer daqueles nossos irmãos e irmãs de jornada que estão morando debaixo de um barraco de lona. Eu posso ter perfeitamente, nos meus dias, na minha residência, no meu lar, constantemente uma mesa farta. Mas eu não posso me esquecer e não podemos nos esquecer daqueles nossos irmãos que estão passando fome, que não têm o mínimo necessário para a sua subsistência. Como ele falou acerca de trajes impecáveis, eu posso me trajar impecavelmente todos os dias, mas não posso me esquecer daqueles irmãos e irmãs de jornada que não têm uma roupa decente ou que não têm até mesmo uma roupa em condições de uso. Então aqui ele nos fala desta forma, que ele se trajava impecavelmente todos os dias. A gravata ostentava sempre uma pérola de alto preço. Pequena orquídea assinalava a lapela e o lenço admiravelmente dobrado caía irrepreensível do bolso. O rosto denunciava-lhe o apuro, culto às maneiras distintas. Buscava no barbeiro cuidadoso, cada manhã, renovada a expressão juvenil. Então aqui ele nos fala que ele, todas as manhãs, ele ia ao barbeiro para que o barbeiro cuidasse no caso da sua aparência, sempre com aquela aparência e expressão juvenil. Não que você esteja proibido ou que seja pecado você se comportar assim, não, de forma alguma. E aí ele acrescenta que os cabelos bem postos, embora escassos, cobriam-lhe o crânio com o esmero possível. E aí ele segue dizendo acerca deste nosso irmão Joaquim. Ele diz que Joaquim se dizia cristão. Agora prestemos atenção como era o comportamento de Joaquim, que dizia-se cristão e realmente se vivia isolado, não fazia mal sequer a uma formiga. Então aqui, quando Humberto de Campos fala que ele não fazia mal a uma formiga, que vivia isolado, as pessoas o tinham na condição de um verdadeiro santo. E aí ele diz na sequência, assegurava, porém, no comportamento de Joaquim, ele assegurava, porém, o pavor que o possuía ante os religiosos de todos os matizes. Então Joaquim, ele tinha um verdadeiro pavor e cultivava constantemente este pavor em relação a todos os religiosos ou em relação a todas as religiões. E aí ele diz que Joaquim detestava os padres católicos. Detestava os padres católicos, criticava as organizações protestantes e categorizava os espiritistas, ou seja, os espíritas, no rol dos loucos. Então este era o comportamento de Joaquim. Esta era a visão de Joaquim em relação aos padres, ele detestava. Em relação aos pastores das igrejas reformadas, ele também criticava constantemente. E em relação aos espíritas, ele os tinha na condição de malucos, na condição de verdadeiros lunáticos. E aí diz ainda Humberto de Campos que Joaquim aceitava Jesus a seu modo.
Então ele aceitava Jesus a seu modo, não segundo o próprio Cristo. Então ele aceitava do jeito dele, mas não do jeito de Jesus, conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus, guia e modelo para toda a humanidade. Ou seja, Jesus, nesta condição de modelo, nós temos que trazer Jesus e fazermos todo aquele esforço para nos moldarmos à condição de Jesus ou ao comportamento de Jesus, e não que Jesus se molde ao nosso comportamento. E aí diz Humberto de Campos, na sequência, acerca desse nosso irmão Joaquim, que as facilidades econômicas transitórias adiavam-lhe as lições benfeitoras no concurso fraterno no campo da vida. Então aqui ele nos fala que Joaquim tinha uma grande fortuna, facilidades econômicas, essas facilidades transitórias que faziam com que ele adiasse as lições benfeitoras. Mas só que Joaquim estudava. Então o tempo dele era dedicado aos estudos. Estudava constantemente, conforme nos fala aqui Humberto de Campos. Não que seja proibido você estudar, não que seja proibido ou que seja pecado você buscar o desenvolvimento intelectual, você se tornar até mesmo um intelectual acerca do Evangelho do Cristo, acerca da doutrina espírita, mas não podemos ficar só nisto, apenas nos intelectualizando, desenvolvendo a nossa intelectualidade e, conforme nos orienta Emmanuel, não trabalharmos para desenvolvermos a outra asa, que é a asa do coração, a asa da emoção, a asa da moralidade. E aí nos diz Humberto de Campos na sequência que cada vez mais se convencia de que as melhores diretrizes eram as dele mesmo. Então, à medida que Joaquim ia estudando, ele ia cada vez mais se convencendo que as melhores diretrizes da vida e para a vida eram as diretrizes que ele mesmo construía, que ele mesmo ia construindo no seu próprio interior. Afastamento individual para evitar complicações e desgosto. Então esta era uma diretriz da vida dele, afastamento individual das outras criaturas para evitar desgosto. Admitia sem rebuços que assim efetuaria a preparação adequada para a existência depois do sepulcro. Então Joaquim, ele acreditava na imortalidade da alma. Ele era um cristão, ele se dizia cristão, apesar de ser avesso às práticas cristãs, mas ele acreditava que aquele modo de viver dele lhe qualificaria para uma existência plena depois da morte do corpo físico. Em vista disso, nos diz Humberto de Campos, a desencarnação de homem tão talentoso em preservar-se passaria por viagens sem escalas com destino à corte celestial. Então esta era a visão, este era o comportamento das pessoas e também de Joaquim, que quando ele desencarnasse, com aquela cautela que ele passou a adotar para a sua vida, que ele passaria sem nenhuma escala, em nenhum lugar, diretamente, quando deixasse o corpo físico, diretamente para as altas cortes do mundo celestial ou do mundo espiritual. E ainda acrescenta Humberto de Campos acerca de Joaquim, o comportamento dele, já que ele possuía provisoriamente a administração de uma grande fortuna, ele dava aos familiares dinheiro suficiente para aventuras e fantasias. Mas prestemos atenção por que ele dava dinheiro aos familiares para as aventuras e fantasias. Ele fazia isto a fim de não ser incomodado por eles. Distribuía esmolas vultosas para que os problemas de caridade não lhe visitassem o lar. Então aqui ele nos chama a atenção que ele não fazia caridade. Ele dava esmolas vultosas
para que as dificuldades, os problemas de caridade não lhe batessem à porta. Então ele dava esmolas. E aí Humberto de Campos acrescenta que ele também se afastava do mundo para não pecar. Então ele vivia isolado no seu mundinho particular, na sua residência, para não pecar. E aí diz Humberto de Campos, não seria então Joaquim, perguntava a amigos íntimos, o tipo do religioso perfeito? Então aqui os amigos questionavam deles para com eles mesmos se aquele comportamento de Joaquim não era o comportamento do religioso perfeito, distante de todas as complicações da experiência humana, pela força da fortuna sólida que herdara dos parentes, seria impossível que não conquistasse o paraíso. Então prestemos atenção aqui nesta informação de Humberto de Campos, que Joaquim, ele nunca trabalhou, ele não trabalhou nada para acumular aquela riqueza, aquele patrimônio que ele administrava provisoriamente, aquela grande fortuna sólida, ele herdara de parentes sem nenhum esforço. Ou seja, ele não trabalhava, ele nunca trabalhou e não trabalhava, apenas administrava ou deixava nas mãos de outros que apenas acompanhava o andar normal da vida. E aí diz Humberto de Campos, contudo, a realidade que o defrontava agora não correspondia à expectativa geral. Então aqui Humberto de Campos começa a aprofundar na narrativa a experiência ou o que Joaquim encontrou do outro lado da vida, que a realidade que o defrontava, ou seja, a realidade do outro lado da vida que ele encontrou e que estava vivenciando, não era de forma alguma da forma que ele pensava e que as outras pessoas, os seus amigos, imaginavam que fosse. Era uma realidade completamente diferente. Aí diz Humberto de Campos que Joaquim, desencarnado, ingressara numa esfera de ação dentro da qual parecia não ser percebido pelos grandes servidores celestiais. Então aqui ele chegou no mundo espiritual e passou a ser, digamos assim, não percebido por aqueles trabalhadores do plano espiritual. Ninguém dava moral para ele, ninguém o via, porque ele não estava trabalhando. Ele queria ser tratado como ele era tratado e bajulado aqui na Terra. Então aqui ele nos fala que ninguém percebia ele, via-os em movimentação brilhante, ou seja, ele via os trabalhadores no plano espiritual se movimentando constantemente, trabalhando constantemente, assistindo aqui e ali, mas ele não era percebido e ele também não trabalhava porque não tinha condições de trabalhar, porque o nosso preparo para trabalharmos no plano espiritual começa aqui, no plano físico. E aí ele diz na sequência que ele via os movimentos, todos se movimentando no trabalho brilhante, nos campos e nas cidades. Segredavam ordens divinas aos ouvidos de todas as pessoas em serviço divino ou em serviço digno. Então aqui ele via e acompanhava aqueles trabalhadores em todos os meios, no campo e nas cidades, falando aos ouvidos das pessoas constantemente, ali através da chamada intuição, ou que eles percebessem como intuição, estas ordens divinas. E aí ele observou com espanto que ele chegara a ver um anjo singularmente abraçado à velha cozinheira analfabeta. Então ele ficou admirado em ver um anjo abraçado e conversando constantemente aos ouvidos de uma velha cozinheira analfabeta, coisa que ele não aceitava, coisa que ele nunca tinha feito quando no corpo físico, aqui no plano terreno. E aí diz Humberto de Campos que, em se aproximando, todavia, dos mensageiros do céu, não era por eles atendido.
Então ele buscava atendimento, ele buscava conversar com estes trabalhadores, mas só que ninguém o percebia, ou seja, não era atendido por eles. Conseguia andar, ver, ouvir e pensar. Então Joaquim, no plano espiritual, ele chegou à conclusão que ele continuava existindo, que ele andava, que ele via, que ele ouvia, que ele pensava. No entanto, desventurado Joaquim. E nós? Será que nós estamos nos preparando para esta outra realidade da vida, ou a verdadeira realidade da vida, para quando chegarmos no plano espiritual, estarmos qualificados verdadeiramente para a realização de pelo menos uma humilde tarefa, conforme o relato de André Luiz lá em Nosso Lar, que quando ele foi resgatado do umbral e foi levado para o nosso lar, que chegou lá naquela condição deplorável e depois de algum tempo ele buscou a oportunidade do trabalho, ele achou que ia trabalhar como médico, mas ele não tinha essa qualificação para o plano espiritual, porque aqui na Terra ele foi um médico que buscava constantemente os lucros fáceis. Então aqui, conforme nós encontramos lá na narrativa de André Luiz, no livro Nosso Lar, ele começou trabalhando na condição de um faxineiro, sendo auxiliado e assistido por uma humilde enfermeira por nome Narcisa, mas que era uma verdadeira servidora no campo da enfermagem, no plano espiritual, que tinha conhecimento muito mais avançado, muito mais desenvolvido do que os médicos mais esclarecidos aqui na face da terra. Então aqui ele nos fala da desventura de Joaquim. E aí ele fala como estavam as mãos, os braços de Joaquim no plano espiritual. As mãos e os braços mantinham-se inertes, como permaneceram aqui na terra, ou seja, sem trabalhar no bem. Os braços e as mãos estavam inertes, semelhavam-se a antenas de mármore, irremediavelmente ligadas ao corpo. Estavam petrificados como mármore. Se intentava matar a sede ou a fome, ou seja, Joaquim sentia sede, sentia fome, obrigava-se a cair de bruços, porque não dispunha de mãos amigas que o ajudassem. Muito tempo suportara semelhante infortúnio, multiplicando apelos e lágrimas, quando foi conduzido por entidade caridosa a pequeno tribunal de socorro que funcionava de tempos a tempos nas regiões inferiores onde vivia compungido. Ou seja, então Joaquim estava em regiões inferiores, provavelmente, aqui Humberto de Campos não dá o nome, mas provavelmente no que nós conhecemos como sendo umbral, e ali ele via toda aquela movimentação de trabalhadores assistindo a todos que ali se encontravam, mas ele não tinha condições de trabalhar, porque os braços estavam petrificados, os braços e as mãos. E conforme Emmanuel nos chama a atenção, no livro da Esperança, no capítulo de número 11, livro da Esperança, capítulo número 11, ele nos fala que as nossas mãos, os nossos braços, as nossas pernas, os nossos pés, não estão no nosso corpo apenas para enfeitar, para embelezar o nosso corpo. Que as nossas mãos, nos diz Emmanuel, que as nossas mãos, as nossas duas mãos, elas estão aqui na condição de antenas e devemos nos comportar, ou deveríamos nos comportar assim, entendo as nossas mãos como verdadeiras antenas de amor, capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Então aqui são palavras de Emmanuel, no capítulo de número 11 do livro da Esperança, que as nossas mãos são antenas de amor capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor daqueles que sofrem. E ainda Emmanuel nos fala, neste mesmo capítulo 11, que os nossos pés são alavancas preciosas, prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas
Então aqui ele nos fala das mãos como sendo antenas e dos nossos pés que são alavancas que podem nos levar em direção daqueles que sofrem mais do que nós, que estão passando por dificuldades maiores do que nós mesmos. Então assim se deparou Joaquim com esta realidade no após-vida aqui no corpo físico e na continuidade da vida no plano espiritual. Então assim Joaquim buscou socorro junto a esta entidade caridosa, e aí ele foi levado para este tribunal, o tribunal da sua própria consciência, para a prestação de contas, ou aquilo que nós conhecemos na Bíblia, que muitas religiões usam o termo juízo final, ou seja, o fechamento de um ciclo, aquela prestação de contas como sendo o juízo final, mas do final de um ciclo, o fechamento de um ciclo para dar início a um outro ciclo. E aí nos diz Humberto de Campos que o benfeitor, que desempenhava ali aquelas funções de juiz, reunida a assembleia de espíritos penitentes, declarou não contar com muito tempo em face das obrigações que o prendiam nos círculos mais altos e que viera até ali somente para liquidar os casos mais dolorosos e urgentes. Então aquele espírito superior que estava ali na condição de juiz daquelas causas, ele já declarou: eu não tenho muito tempo, porque eu sou altamente ocupado. Então tem que ser bastante sucinta a história de cada um para que eu possa retornar para as minhas atividades em planos superiores. E aí nos diz Humberto de Campos que devotados companheiros do bem selecionaram a meia dúzia, eram apenas seis espíritos que estavam ali em condições deploráveis de sofrimento. Então selecionaram 6, e dentre esses 6, o último foi exatamente Joaquim a exibir os braços petrificados. Então o sexto a ser selecionado foi aquele que detinha os braços petrificados. E aí Joaquim chorou, rogou, lamuriou-se. Quando pareceu disposto a fazer o relatório geral e circunstanciado da existência finda aqui na Terra, o julgador observou. Então ele estava pronto, depois que chorou, rogou, lamuriou, ele estava pronto para fazer todo o seu relatório da vida aqui na Terra. E aí o julgador falou: não tenho tempo para tudo isto. E aí diz na sequência Humberto de Campos as palavras daquele juiz: não, meu amigo, não trate de sua biografia. O tempo é curto. Você desperdiçou todo o seu tempo lá na Terra. Agora você quer fazer todo este relatório de desperdício de tempo lá na Terra? Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Não tenho necessidade que você faça todo o relato da sua biografia terrena. Examinou detidamente e observou. Passado alguns instantes. Então começa aqui o interrogatório deste espírito amigo, deste juiz, ou seja, da própria consciência de Joaquim. Então ele começa observando da seguinte maneira: sua maravilhosa inteligência ou sua capacidade mental demonstra que estudou muitíssimo. Então o espírito amigo já percebeu na sua mente ou na mente de Joaquim a sua capacidade, o seu desenvolvimento intelectual e disse: eu sei que você estudou muito, porque a sua capacidade mental é enorme. E aí diz Humberto de Campos que ele fez pequeno intervalo e entrou a perguntar. Aí prestemos atenção, bastante atenção, internalizemos estes questionamentos deste espírito amigo a Joaquim. Então ele questiona: Joaquim, você era casado? Você foi casado quando na Terra? Sim, eu fui casado quando estava na Terra. E aí ele questiona: zelava da sua residência? Você trabalhava realmente para zelar da sua residência? E aí Joaquim responde: não, eu não trabalhava para zelar da minha residência. Minha mulher cuidava de tudo. Apenas a minha mulher trabalhava cuidando de tudo.
E aí ele questiona: Joaquim, você foi pai quando na terra? E ele responde: sim, eu fui pai quando na terra. E aí ele questiona na sequência: você cuidava dos seus filhos quando eles eram pequeninos? E aí ele responde: não, eu não cuidava dos meus filhos. Tínhamos suficiente número de criadas e amas. Como eu tinha muito recurso financeiro, eu não ajudava em nada, eu simplesmente pagava para que outros ou outras realizassem o trabalho. E aí ele questiona ainda: e quando seus filhos eram jovens, você cuidava deles? E ele responde: claro que não. Eram eles, quando jovens, foram naturalmente entregues aos professores. Os professores que eu paguei é que cuidaram deles, eu não cuidei. E aí diz na sequência Humberto de Campos, mais um questionamento importante para as nossas reflexões que este espírito amigo fez a Joaquim. Você, quando na Terra, exerceu alguma profissão útil? E ele responde: não. Eu não tinha necessidade de trabalhar para ganhar o pão. Eu herdei tudo pronto, eu herdei um patrimônio enorme dos meus parentes. E aí ele questiona ainda: nunca sofreu dor de cabeça pelos amigos? Ou seja, você nunca passou apuros, nunca sofreu pelo sofrimento de seus amigos? E aí ele diz na sequência, Joaquim responde: sempre fugi, receioso das amizades, ou seja, nunca construí amizades na terra porque eu tinha receio, não queria prejudicar nem ser prejudicado, não ajudei e nem prejudiquei, na ideia dele. Mas quando você não ajuda, você está prejudicando sem sombra de dúvida. Quando não ajudamos as outras criaturas, nós estamos prejudicando a nós e as outras criaturas que nós poderíamos ter ajudado e não ajudamos. E aí o julgador diz o seguinte, Humberto de Campos diz o seguinte, que o julgador interrompeu-se, refletiu longamente e prosseguiu. Mais um questionamento importante. Você adotou alguma religião? Você tinha alguma religião quando na Terra? E ele responde: sim, eu era cristão. E aí ele diz na sequência, o julgador faz mais um questionamento. Você ajudava os católicos? Não, detestava os sacerdotes. Eu nunca ajudei os católicos, detestava os padres. E aí ele questiona de novo, cooperava com as igrejas reformadas? Ou seja, você alguma vez cooperou em relação ou com os irmãos das igrejas reformadas ou os protestantes? De modo algum, respondeu Joaquim, são excessivamente intolerantes. Então ele respondeu que os das igrejas reformadas eram excessivamente intolerantes. E aí ele questiona mais uma vez, você acompanhava os espiritistas? Auxiliou alguma vez os espiritistas? E aí ele responde, claro que não, temia-lhes a presença. Então ele temia a presença dos espíritas. E aí o julgador ainda questiona, você amparou, em algum momento, você amparou doentes em nome do Cristo? E aí ele responde, é claro que eu nunca amparei, porque a terra tem numerosos enfermeiros. E aí vem mais um questionamento. Você, em algum momento, auxiliou criancinhas abandonadas? E ele também responde, claro que não. Há creches por toda parte. Então, na Terra, há creches por toda parte. Eu nunca auxiliei as criancinhas. E aí, ele faz mais um questionamento. Em algum momento da sua vida, você, com toda a sua intelectualidade desenvolvida, preparada, você em algum momento escreveu alguma página consoladora? E ele responde, para quê? Para que eu iria perder o meu tempo escrevendo páginas consoladoras se o mundo está cheio de livros e escritores? Por que eu iria escrever alguma página? E aí ele questiona mais uma vez, você utilizava o martelo ou o pincel? Ou seja, você trabalhou alguma vez quando na Terra? E aí ele responde, claro que não, absolutamente nunca trabalhei, porque eu não tinha necessidade. E aí ele questiona ainda, você socorreu animais desprotegidos? Ou seja, você auxiliou em algum momento alguma entidade
para auxiliar animais desprotegidos? E ele simplesmente responde que não, nunca havia auxiliado. E ainda ele questiona, agradava-lhe cultivar a terra? Ou seja, você em algum momento se debruçou verdadeiramente para cultivar a terra e tirar dali com o suor do seu próprio rosto o alimento que brotou ali na terra, das plantas que você plantou, cuidou até surgir as flores e os frutos? E ele responde, nunca, eu nunca trabalhei com a terra e na terra. E ainda ele questiona, você em algum momento plantou alguma árvore frutífera, alguma árvore benfeitora lá na terra? E ele responde que também nunca havia plantado uma árvore. E aí, por último, ele faz um outro questionamento. Dedicou-se ao serviço de condução das águas, protegendo paisagens empobrecidas? Ou seja, você algum dia cuidou de alguma nascente? E ele responde que nunca tinha feito também aquele tipo de trabalho. Jamais pensei nisso. O instrutor, para encerrar, Humberto de Campos nos diz que o instrutor indagou-lhe sobre todas as atividades dignas conhecidas no planeta. Ao fim do interrogatório, opinou sem delongas. Então aqui Humberto de Campos nos fala que aquele julgador ou aquele que estava ali na condição de instrutor, porque ele não estava julgando, ele estava instruindo Joaquim, ele questionou sobre todas as atividades existentes aqui na Terra e a resposta era sempre negativa, que ele nunca tinha feito nada. E aí, então, o instrutor, sem nenhuma delongas, deu o veredito final. Seu caso, ou seja, os seus braços petrificados, os seus braços enferrujados, tem a seguinte explicação. Você tem as mãos enferrujadas porque você nunca trabalhou. Os seus braços estão na condição de mármore, ou seja, estão petrificados porque você nunca utilizou os seus braços quando na terra. Então ele disse dessa forma, seu caso se explica dessa forma, é simples. E aí diz Humberto de Campos que ante a careta do interlocutor amargurado, esclareceu. Então aqui o instrutor, aquele juiz, esclareceu Joaquim e esclarece a todos nós da seguinte maneira. O seu caso é exatamente o talento não usado. Aqui lembra a parábola dos talentos que citamos lá no início da nossa fala. Então o seu caso se explica pelo talento que você nunca usou, meu amigo. Você nunca usou os talentos que você tinha à sua disposição. Seu remédio é a receita para resolver aquele problema de mãos enferrujadas. O seu remédio é regressar à lição. Ou seja, o seu remédio é reencarnar e voltar para o mundo urgentemente. Repita o curso terrestre. É preciso que você volte e repita o seu curso terrestre porque você não aproveitou nada. Você não utilizou os seus talentos e por isso você está enferrujado. E aí Joaquim, diz Humberto de Campos, que Joaquim, confundido, desejava mais amplas elucidações. O juiz, porém, sem tempo de ouvi-lo, entregou aos cuidados de outro companheiro. E aí ele fala que este outro companheiro, esse dedicado trabalhador do plano espiritual, era um carioca desencarnado em 1945, que o recebeu com semblante amável e feliz, e após após escutar-lhe compridas lamentações, então ele ouviu este carioca desencarnado em 1945, ouviu com bondade, com carinho, com paciência as lamentações de Joaquim, mas no final convidou pacientemente. Vamos, Joaquim, você entrará na fila em breves dias. E ele questiona, fila? Porque o carioca, este espírito que o recebeu, falou, você em breves dias vai entrar na fila.
Mas que fila? Em que fila eu irei entrar? Interrogou o infeliz Joaquim boquiaberto. E aí este espírito amigo responde a ele: sim, meu amigo, acrescentou o alegre ajudante, na fila da reencarnação. Você em breves dias, já que você vai ter que voltar para o seu curso na Terra, para ver se aprende as lições que precisava ter aprendido na última existência, então em breves dias você está na fila da reencarnação. E puxando o paralítico pelos ombros, concluía sorrindo: o que você precisa, Joaquim, é de movimento. Então, o que nós precisamos é de movimento no bem, para não petrificarmos nossos braços e nossas pernas, que possamos verdadeiramente usarmos os talentos que o Senhor da vida colocou à nossa disposição, seja na condição daquele mais capacitado, que recebeu os 5 talentos, seja naquela condição de menos capacitado, que recebeu 2 talentos, ou seja naquela condição daquele que quase não tinha capacidade nenhuma, que recebeu apenas um talento. Que possamos movimentar aqui na vida estes talentos, conforme conclui aqui Humberto de Campos nas palavras deste benfeitor. O que nós precisamos é de movimento. Não era apenas Joaquim que precisava ter se movimentado. Todos nós precisamos de movimento no campo do bem, no serviço do bem. É preciso que façamos o bem no limite das nossas forças. Sabemos que é difícil, mas também sabemos que não é impossível. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs de jornada que tiveram a paciência, que praticaram esta caridade em me ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, eu tive a belíssima e grata satisfação de ouvir estes belíssimos ensinamentos acerca destes movimentos da vida e na vida, colocando em prática e movimentando estes talentos que o Senhor colocou em nossas mãos, em nosso caminho. Vamos neste momento, meus irmãos e irmãs, fazermos a nossa prece final para concluirmos as nossas atividades online, a nossa palestra pública online, já agradecidos de uma forma muito especial a todos os trabalhadores, frequentadores do Centro Espírita Irmã Matilde. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Senhor Jesus, nós aqui nos encontramos mais uma vez, Senhor, agora para agradecermos simbolicamente de joelhos perante Ti, perante a nossa querida Mãezinha Santíssima, perante os Espíritos amigos, perante Deus, de uma forma muito especial e, acima de tudo, agradecer pela vida. Agradecer por todas as oportunidades que estão sendo constantemente concedidas a todos nós para movimentarmos como oportunidades para movimentarmos estes talentos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças damos a Ti e Te rogamos por todos aqueles mais necessitados do que nós, por aqueles trabalhadores da saúde que continuam trabalhando, lutando bravamente para salvarem vidas. Graças damos a Ti, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor Jesus. Mais uma vez, muito obrigado. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão, todos os companheiros, companheiras, irmãos e irmãs de jornada que aqui se encontram, que por aqui passaram. Recebam todos a minha gratidão imensa pela companhia de sempre. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando voltaremos a nos reencontrar para continuarmos o nosso curso de esclarecimento e não nos esquecendo de nos movimentarmos na seara do amor, na seara do bem. Até breve, meus irmãos e irmãs.